Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. É o versículo da nossa abordagem nessa noite, ok? Nessa oportunidade. Atos, capítulo 2, verso 42. É o texto que nós vamos ler. Estar abordando um tema que vai nos fazer refletir nessa noite sobre uma grande importância. Um tema atual, um tema pertinente, um tema coerente, um tema que realmente nós precisamos tratar, nós precisamos pensar. Um tema palpitante, diria eu. Então, vamos à leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 2, verso de número 42. Somente este versículo que diz assim: que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos orar? Deus Santo, mais uma vez lemos a Tua palavra. E todas as vezes que a lemos, ela nos edifica. E agora, Senhor, após lermos e já nos sentirmos edificados somente pela leitura, queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha expandir essa palavra de maneira que ela venha ficar guardada em nossos corações. Pedimos ao Senhor nessa hora que a iluminação do Teu Espírito abra nossa mente, sensibilize mais uma vez o nosso coração, de maneira que possamos entender que a exposição da Tua palavra é o Senhor falando conosco. Realiza, Deus, coisas grandiosas no meio de nós. Realiza, Senhor, coisas grandiosas através desse Teu servo que contigo fala, que eu possa pregar, ó Deus, aquilo que muda a minha vida. Que, ó Deus, a Tua palavra possa ser levada através desse canal de comunicação outras pessoas e que muitos possam ouvir e que possam refletir sobre as Tuas verdades eternas. É assim que nós te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem nessa noite, depois de ler este versículo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não poderia ser outro. Nós vamos falar sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu queria começar a nossa mensagem nessa oportunidade utilizando um tema, ou uma expressão, uma frase que vai mexer com a nossa mente logo no início. Eu quero falar sobre fogo estranho. E o que fogo estranho nos lembra? Fogo estranho vai nos fazer lembrar atos, ações, atitudes culticas dentro da igreja. E quando a gente começa a falar sobre toda essa coisa e começa a falar sobre fogo estranho, obviamente eu estou querendo dizer que muito do que se acontece ou do que acontece dentro da igreja brasileira ou no culto dentro da igreja brasileira, obviamente, está e muito divorciado com aquilo que dizem as Escrituras Sagradas. Eu queria fazer uma pergunta e uma colocação para você que está aqui agora ouvindo essa mensagem nessa oportunidade. Você sabe, você conhece, você já leu, já ouviu falar sobre a Reforma Protestante do século XVI? Eu queria dizer que na nossa época, no século XXI, nós vivemos a época do analfabetismo bíblico quase que total. E a gente percebe o analfabetismo bíblico, onde pessoas realmente estão na escuridão total da sua capacidade de reflexão das Escrituras. E isso leva a um hábito
a um expediente totalmente divergente das Escrituras, diria eu, a ponto das pessoas criarem um monte de coisas. Criarem várias e várias formas de cultuar a Deus diferente totalmente do que a Bíblia diz. A Bíblia é o nosso reservatório. É a Bíblia quem deve dirigir a vida da igreja. É a Bíblia que deve ensinar os crentes. E uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui seguidamente, que eu queria falar mais uma vez. Aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, revelar-se a nós através do seu livro santo. E se Deus decidiu se revelar a nós através do seu livro santo, através da Bíblia, o que Ele quer que a gente faça com esse livro? Obviamente, Ele quer que nós leiamos esse livro. Mas eu quero dizer que a dificuldade intelectual de muita gente tem feito até que algumas pessoas leiam, porque no nosso país ele já tem uma cultura onde, quando a gente fala sobre ler, se capacitar, buscar formação, muita gente é tomado de descaso, preguiça, falta de interesse e uma série de outras coisas. Não é diferente dentro da igreja brasileira. As pessoas no Brasil e dentro do evangelicalismo brasileiro não gostam de ler. E o que acontece então quando essas pessoas não gostam de ler? Elas então passam a viver debaixo de tudo que ouvem de alguém. O problema é que esse alguém, que passa a ser uma espécie de guru espiritual, essa pessoa ela pode manipular as mentes utilizando a própria Bíblia para que a sua vontade colocada para as pessoas. E algumas pessoas, vou dizer até uma coisa um pouco dura, acabam pensando que essa pessoa despreparada, que não foi chamada por Deus, que não tem vocação, que não tem o preparo devido, que não tem condições de interpretar a Escritura, essa pessoa seja o seu pastor. E é muito complicado você ser pastoreado por alguém que está como pastor, mas que não é pastor. É muito difícil você ser pastoreado por alguém que, na falta de conteúdo e na falta da habilidade, e na habilidade com a Escritura, essa pessoa simplesmente diga coisas das deduções da sua mente humana. A falta do conhecimento tem causado o emburrecimento dos crentes. Que coisa triste para o cenário da igreja no Brasil. Aonde vamos parar? Situação complicada. Mas eu queria falar sobre a reforma protestante do século XVI e eu queria fazer uma colocação, porque uma das máximas da reforma protestante do século XVI, e você que é crente, que de repente nunca pesquisou, nunca estudou e nunca quis saber nada sobre a reforma protestante do século XVI, eu quero te fazer um desafio. Comece a ler e a pesquisar e a saber o que foi a reforma protestante do século XVI. Procure informações, pesquise, busque as informações. Saiba o que a reforma protestante causou no século XVI. Isso vai as máximas da reforma protestante no século XVI era o sola scriptura, uma expressão que vinha do latim, ou que vem do latim, que mostrava efusivamente que a vida da igreja depende única e exclusivamente da verdade que emerge das Escrituras. Sem o conhecimento das Escrituras, a igreja pode se tornar até um lugar místico. Mas não significa dizer
que aonde há misticismo, que ali seja uma igreja cristã. Eu quero dizer que aquilo que nos liga a Deus é algo até místico, realmente. É algo místico verdadeiramente, porque é algo espiritual. Mas o que nos liga a Deus, sendo espiritual, é obra da ligação e da interação de Deus conosco, e Deus se liga a nós na sua triunidade pela ação do Espírito Santo. É assim que Deus se liga a nós. E não por outras coisas. E não por expedientes inventados pelo homem. Expedientes que criam um ambiente de ardor e de fervor que a gente chama de fogo estranho. Um fogo fabricado, um fogo fora das Escrituras. E eu queria nessa oportunidade começar a desafiar a vocês que estão me ouvindo a pensarem sobre o que vem a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Muita gente vai ficar em dúvida sobre o que é o Espírito Santo. Tem gente no Brasil que conheceu o cristianismo através de uma igreja carismática, por exemplo. E ele acha que só existe aquele estilo de cristianismo carismático. E ele acha que toda a verdade do cristianismo é descrita através daquele cristianismo carismático. Aquele cristianismo carismático, ou este cristianismo carismático, na verdade, ele é recente. Ele tem nem 200 anos, ou um pouco mais de 200 anos. Mas eu quero dizer que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo de raiz, o mais antigo, é aquele que foi pregado pelos apóstolos, que foi soterrado depois da Idade Média, quando vamos falar sobre isso aqui. Numa outra ocasião, a gente vai falar sobre isso em outra ocasião. E eu queria, depois da era apostólica, ao entrar na Idade Média, toda a verdade da Escritura foi soterrada até que no século XVI Deus usou um homem chamado Martinho Lutero para poder trazer a igreja de volta às Escrituras. E eu quero dizer que durante muito tempo a igreja viveu debaixo daquilo que a gente chama de ortodoxia bíblica. E foi um período muito bom, aonde o cristianismo se expandiu por todo o mundo, se tornou fortíssimo na Europa. Da reforma protestante do século XVI. Meus amados, mas algumas coisas acontecem sempre na trajetória e na vida da igreja. Infelizmente, no século XX houve um movimento que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, um movimento carismático através de um homem chamado William Seymour. E exatamente por a gente vê chegar no Brasil um evangelho carismático. Esse evangelho carismático que chega no Brasil, ele não tem profundidade. Esse evangelho que chega no Brasil, esse evangelho carismático que acaba dominando todo o cenário brasileiro, ele é um evangelho que precisa de correções. Esse evangelho carismático requer mais profundidade bíblica, mais avaliação criteriosa através das ferramentas de interpretação da Escritura, exegese e hermenêutica, para que as pessoas que ouvem as pregações dentro dessas igrejas que aderem a este evangelho carismático possam encontrar o equilíbrio exato entre fervor e ortodoxia. Porque fervor e ortodoxia significa o ensino correto, vai nos levar à ortopraxia, o ortopraxis, as práticas saudáveis da absorção
do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho. E a gente vai falar e vai tratar nessa oportunidade sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, e a gente vai observar que a Escritura fala uma coisa sobre as marcas dessa igreja, de uma igreja cheia do Espírito Santo, e a igreja brasileira, ela produz uma outra coisa totalmente diferente sobre as marcas que a Escritura nos revelam sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Como nós precisamos saber quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, não é verdade? A igreja brasileira carece de bons líderes, carece de bons pregadores. Até mesmo as denominações chamadas de denominações históricas hoje, elas até têm líderes, até têm homens pregando a palavra lá aos domingos, mas muitos deles são muito rasos. Muitos deles são muito fracos teologicamente. Muitos deles não são bons oradores. Muitos deles já estão até aderindo o pragmatismo. É melhor eu pregar aqui o que é mais simples. Não é para pregar o que é mais simples. É para pregar a verdade. É até mais complexo, que seja pregado para a igreja e ensinado de forma exaustiva até que os crentes aprendam a profundidade, a solidez e a saúde devida do cristianismo. É importante pensar sobre isso. É importante almejar sobre isso. Eu quero, nessa oportunidade, trazer às nossas mentes o retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu quero fazer com que vocês que estão me ouvindo nessa oportunidade, que nós venhamos reportar para o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero que nós venhamos a nos reportar para um período da grande manifestação da glória de Deus em Jerusalém. Para que nós venhamos a nos reportar de momento da manifestação da glória de Deus para uma nova etapa, uma nova página, um novo momento, um novo contexto nas Escrituras. E a gente precisa entender a Bíblia dentro dos seus contextos. O que está acontecendo no texto que nós acabamos de ler nessa noite, lá em Atos capítulo 2, no versículo 42. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Nosso pano de fundo do texto é o seguinte. Depois da morte de Jesus, Jerusalém se tornou a capital mundial do luto. E vocês vão me ouvir falar sobre isso aqui em outras oportunidades. Há tristeza no coração das pessoas. Discípulos. Alguns pensam até em irem embora de Jerusalém. Jerusalém se torna um lugar triste. A tristeza, ela acaba se espalhando pelo mundo inteiro com a notícia de que mataram a Jesus, um homem justo, um homem reto, um homem bom. A tristeza parte de Jerusalém para os 4 cantos do mundo. Mas 3 dias depois, a notícia da ressurreição de Cristo vai mudar o cenário de Jerusalém. Vai mudar o quadro de Jerusalém. E se a tristeza de 3 dias anteriores, havia realmente tomado a vida, o coração dos discípulos e das pessoas, a notícia da ressurreição vai causar algo totalmente adverso. E Jerusalém, que era a capital da tristeza, do luto, ela se torna outra coisa. O que ela vai se transformar? Ela vai se transformar na capital mundial da grande manifestação da glória de Deus. Jesus Cristo vai surgir em Jerusalém. Ele está vivo. Essa notícia vai ecoar pelos 4 cantos da terra. E depois da ressurreição de Cristo, a gente vai perceber que a missão do Salvador na terra se cumpre totalmente. Ou seja, é como se a história do cristianismo fosse contada em partes, em páginas, para que isso
caminhasse realmente para o final. Ou seja, depois da missão cumprida por Jesus, agora ele vai passar o bastão. E ele vai passar o bastão para quem? Vai passar o bastão para os seus discípulos, para os apóstolos. Vai acontecer então algo que depois de cumprir com a sua missão, Jesus então vai passar a missão para os discípulos. E ele vai dizer para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus então vai ascender aos céus, vai voltar para junto do trono de glória. E depois que ele volta, depois que ele ascende, que ele sobe, que ele retorna para o trono da graça, o trono da glória, o trono da sua glória, os discípulos estão um tanto que inseguros. A insegurança dos discípulos. E agora ele não está mais conosco, mas havia uma promessa. A promessa de que o Espírito Santo seria com eles, seria derramado sobre eles. E eles vão se lembrar dessa promessa dita por Jesus, mas também proferida há mais de 700, 800 anos pelo profeta Joel, lá também no capítulo 2 do profeta Joel, de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Essa profecia se cumpre. Aquilo que começou no Antigo Testamento passa pelos lábios de Jesus, a manifestação viva de Deus, o Deus Criador, que se faz homem e que anda entre os discípulos na terra. E o que acontece? Os desdobramentos disto vão acontecendo, acontecendo e acontecendo. Os discípulos se agarram a esta promessa, a estas questões ditas por Jesus a eles. Eles se agarram, eles se cenáculo, um lugar de oração, e depois de ali permanecerem, orando e aguardando para o cumprimento da promessa, vai dizer a Bíblia que o Espírito é derramado sobre eles. O Espírito de Deus é derramado sobre os discípulos, é derramado sobre a igreja. E depois que o Espírito é derramado sobre a igreja, a gente vai ver a igreja sendo impulsionada para o serviço da evangelização e da pregação do Evangelho. Observemos algumas questões agudas, questões teológicas agudas. Quando Jesus está prestes a completar mais ou menos 30 anos de idade, quando ele vai iniciar o seu ministério terreno, diz a Bíblia que ele vai ser batizado no Jordão, ele vai ser levado para o Jordão, e ali no lugar onde Jesus é batizado, o que vai acontecer? No lugar onde Jesus é batizado, vai descer o fogo do céu, o Espírito de Deus, aliás, vai descer sobre o céu em forma corpórea de pomba. E aonde o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, também vai se ouvir uma voz a dizer do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Trindade presente, o ministério terreno de Jesus. O Deus de toda a glória encarna, se torna homem e agora ele vai cumprir com uma missão. Mas ele precisa daquele momento onde o Espírito desce e marca o início do ministério terreno do Senhor. O que acontece em Atos dos Apóstolos é a mesma coisa. A igreja precisa do derramar do Espírito sobre ela para que ela possa cumprir com a pregação do Evangelho. E o Espírito é derramado. E agora a igreja vai pregar o Evangelho pelos 4 cantos da terra. O Evangelho vai se espalhar, vai se propagar, vai crescer, vai se dilatar. A prova disto é que nós estamos aqui. Como o Evangelho foi realmente se alastrando pelo mundo inteiro, durante épocas, durante séculos e séculos e séculos. Depois do Espírito ser derramado, a igreja começa a pregar então a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo.
Cristo, o nascimento de Cristo, a crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o conteúdo da pregação da igreja. E a gente vai observar que a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, esses que passam a formar a igreja, eles agora recebem o Espírito, eles estão cheios do Espírito para pregar a palavra. E eles vão começar a mostrar, dar respostas e a mostrar algumas evidências de que estavam cheios do Espírito Santo. Eles vão começar a mostrar evidências de um povo marcado pelo Espírito de Deus para cumprirem com os propósitos de Deus. Agora é com eles. E o que acontece dentro do contexto, então? Depois eles vão começar a dar testemunho nova. Eles vão começar a dar testemunho de que foram selados para o dia da redenção. Eles vão começar a dar testemunhos de evidências de que estão na terra, mas que são filhos de Deus. Eles agora têm os seus olhos na missão na terra, mas os seus corações estão ligados aos céus. Eles cumprem na terra a vontade de Deus nos céus. E é assim que a igreja vai começar a andar. É assim que a igreja vai começar a trilhar. E é assim que nós vamos ver as marcas de uma igreja que caminha no poder do Espírito. Marcas totalmente diferentes, marcas totalmente antagônicas, marcas totalmente, realmente controversas, diria eu. Marcas que não tem nada a ver com as marcas da igreja brasileira, que diz ser uma igreja cheia do Espírito Santo. As marcas da igreja no Brasil, marcas de um povo que diz que é cheio do Espírito Santo, é o barulho. As marcas da igreja no Brasil, que se diz ser uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que canta demais. Tem mais de 1 hora de louvor. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo no Brasil é a evidência de pessoas arrogantes e prepotentes que se dizem super espirituais, por terem revelações, isto e aquilo. Essas são as marcas totalmente erradas de uma igreja cheia do Espírito Santo, de acordo com a concepção da igreja brasileira, dos líderes brasileiros na sua grande parte, principalmente do movimento carismático. Mas o que a Bíblia diz sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? E o livro de Atos dos Apóstolos vai dizer, então, no versículo 32, como eles viviam, como viviam os convertidos. Eles amavam a palavra de Deus, né? Eles amavam estar juntos, né? Eles amavam uma série de coisas. A unidade deles era uma das evidências de que eles foram todos selados pelo Espírito de Deus, nas suas individualidades, e mesmo assim eles foram se juntando, formando um só corpo. Um só corpo. Um só corpo. E vai dizer Atos dos Apóstolos, da maneira como eles viviam. E está aqui no versículo 42 que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E eu queria nessa oportunidade falar sobre estas marcas do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42, para a nossa meditação nessa noite. Eu queria que você, se pudesse, tomasse nota. Eu queria que você, se possível, levasse depois essa mensagem para outras pessoas, para que elas pensassem, para que elas refletissem, para que elas começassem a analisar os seus comportamentos,
para que pudessem começar a ter um senso crítico entre os seus comportamentos e aquilo que a Bíblia diz sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. E quais são as marcas, então, de uma igreja cheia do Espírito Santo? Vamos a elas? A primeira coisa que eu quero dizer é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é notada, ela é marcada, chama atenção por aquilo que ela persevera. Observaram isso na leitura do versículo 42, do texto que a gente está abordando nessa noite? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é vista, notada, marcada, selada por aquilo que ela persevera. A igreja brasileira não persevera em quase nada. Tudo que a igreja brasileira faz é oscilar, é mudar de opinião, é mudar o rumo, é até abandonar a centralidade da Escritura, é até abandonar a profundidade bíblica para poder encontrar inovações. A ideia na igreja brasileira é atrair pessoas. Não importa se essas pessoas vão passar por uma experiência viva de conversão, porque só há conversão se pregar a Escritura. E se você pregar a Escritura com fidelidade, não é isso? Na igreja brasileira, o que interessa é o número de adeptos. A igreja brasileira, ela se avalia como uma igreja cheia do Espírito Santo pelo tamanho dos seus templos. A igreja brasileira, ela diz ser cheia do Espírito Santo pela arrecadação que tem. A igreja no Brasil, ela diz ser uma igreja cheia do Espírito Santo pelo luxo que há dentro dos seus templos, e muitos templos que parecem palácios. Os melhores aparelhos de som, os melhores assentos, ar-condicionado central, funcionamento amplo, programa de televisão, alto poder aquisitivo. E eles então dizem: vejam como Deus está conosco. Vejam como o poder de Deus se manifesta em nós. Quanta mentira! Quanta mentira! E eu quero afirmar que Deus sequer se aproximou ou se aproxima desses lugares. Lá não se prega o Evangelho. A igreja brasileira, a igreja que diz ser cheia do Espírito Santo e diz ser uma igreja cheia das manifestações do Espírito Santo, nem sabe quem é o Espírito Santo. Não sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não sabe que o Espírito Santo é Deus. Não sabe que o Espírito Santo é aquele que aponta, que ilumina, que esclarece as verdades sobre a cruz de Cristo. Não sabe que o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não sabe nada sobre o Espírito Santo. E ainda dá crédito às suas sandices espirituais, dizendo que são obras do Espírito Santo, aquilo que acontece dentro dos seus cultos. A igreja brasileira, uma igreja que diz ser cheia do Espírito Santo, é a igreja do ouro e da prata. É a igreja dos propósitos pagos com o dinheiro da terra. A igreja brasileira que diz ser uma igreja cheia do Espírito Santo não persevera, não perseverou na fidelidade, não perseverou no conteúdo das Escrituras. É uma igreja que não guarda absolutamente nada há muito e muito tempo. A igreja brasileira que diz ser uma igreja é a igreja da teologia da prosperidade. A igreja brasileira, que diz ser uma igreja cheia do Espírito Santo, é a igreja onde os medalhões da fé, que eu quero chamá-los de bandidos da fé, homens que levantam instituições religiosas em torno de si mesmos, homens que se intitulam curadores, homens que se intitulam poderosos, homens que se intitulam personalidades na terra
enviadas por Deus quando Deus nunca os chamou. Este é o retrato da igreja brasileira, que diz ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja brasileira ela pode ser cheia de muita coisa, menos cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que persevera, é uma igreja que busca o fruto do Espírito na sua identidade. Nós não vemos o fruto do Espírito na igreja brasileira e nos crentes na igreja brasileira. Não vemos o fruto do Espírito de maneira nenhuma nos líderes da igreja brasileira. Nós não vemos o carisma do Espírito nos líderes da igreja brasileira. Vemos líderes rudes na igreja brasileira. Vemos homens que vivem o individualismo dentro da igreja brasileira. Só pensam neles mesmos. Tudo em torno deles mesmos. Nós vemos a igreja brasileira com muitos líderes, até nas denominações chamadas históricas, que parecem profissionais de púlpito. Homens que vestem um terno preto, pegam a sua Bíblia, escrita lá na sua capa, Bíblia de Genebra, sobem os púlpitos, pregam sermões mornos, pregam sermões mortos que matam a igreja. Homens extremamente ou que tentam demonstrar, mas na verdade são mortos espiritualmente. Nós vemos isto de maneira bem clara. Homens que no máximo dirigem suas liturgias mecânicas nos púlpitos. Homens gelados, frios totalmente, que durante a semana não tiram nenhum momento para se preparar espiritualmente e não choram diante dos seus sermões e clamam a Deus, dizendo: Senhor, dá-me uma palavra que mude a mim primeiro, para que depois mude as pessoas que me ouvem. Esse é o retrato da igreja brasileira, cheia de várias coisas, menos cheia do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que nos chama a atenção por aquilo que ela persevera. E talvez alguém faça uma crítica, dizendo para nós o seguinte: mas quem disse que o modelo da igreja primitiva é o modelo de igreja perfeita? Teologicamente, o modelo da igreja perfeita é o modelo da igreja que nós chamamos de igreja invisível, não é isso? A igreja dos remidos, a igreja daqueles que já inclusive deixaram esse corpo mortal e que deseja as coisas dessa vida, o que é atraído pelas coisas dessa vida, e agora já estão num outro patamar, muito mais elevado espiritualmente, estão caminhando para a redenção, estão no ápice, no clímax do processo da santificação. Esse é o modelo da igreja perfeita. Talvez alguns vão fazer uma crítica. É verdade. A igreja invisível é o retrato da igreja perfeita. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos é o modelo de igreja que a igreja brasileira precisa olhar, precisa urgentemente se voltar e precisa buscar. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma das marcas ou a marca principal dela, ela é uma igreja que nos chama atenção por aquilo que ela persevera. E no que esta igreja persevera? Quais são as marcas desta igreja cheia do Espírito Santo? A primeira marca, em primeiro lugar, vai dizer o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que significa perseverar na doutrina dos apóstolos, né, irmãos?
Obviamente, perseverar na doutrina dos apóstolos é se manter firme na doutrina ensinada pelos apóstolos, doutrinas que foram ensinadas por Jesus, doutrinas que foram pregadas por Jesus, doutrinas que foram mostradas por Jesus, esclarecidas por Jesus. Perseverar na doutrina dos apóstolos é buscar com fome e com sede manter-se firme dentro daquilo. É manter-se firme, trilhando sempre nas Escrituras Sagradas. Perseverar na doutrina dos apóstolos é a gente se lembrar do grito da Reforma Protestante do século XVI, aonde lá houve um grande brado ao dizer: voltemos às Escrituras. Mas nós só vamos voltar para as Escrituras se Deus levantar homens que nos preguem as Escrituras, não sobre as Escrituras, mas que nos preguem as Escrituras. Homens que vibrem com o conteúdo das Escrituras. Homens que chorem ao pregar as Escrituras. Homens que tenham prazer de gastar o seu tempo ensinando e pregando sobre as Escrituras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, quando alguém começa a ensinar algo que não a edifica, que não a transforma, que não quebranta esta igreja, as pessoas dizem: este não é o Evangelho de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que diz: nós queremos a palavra de Deus, queremos homens que preguem para nós a palavra de Deus. Nós não queremos enroladores, nós não queremos mentirosos, nós não queremos homens que se apresentam no reino como voluntários, mas nós queremos homens vocacionados. E eu quero dizer uma coisa aqui nesse momento: perseverar na doutrina dos apóstolos implica em muita coisa. E você que está me ouvindo aqui, se você quer perseverar na doutrina dos apóstolos, você quer ser parte de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, comece a orar para que Deus então envie a nós homens que preguem a sua palavra a nós. Observem várias coisas que acontecem na igreja brasileira. De um lado, um grande inchamento das igrejas. Igrejas que ensinam várias coisas, menos as Escrituras. De um outro lado, igrejas que se dizem tradicionais históricas morrendo, diminuindo o seu número de membros a cada ano. Por que isto? Porque homens que não estão como líderes perseverando na doutrina dos apóstolos. Você chega numa igreja hoje e você pergunta para os crentes: alguém aqui já ouviu falar sobre a doutrina da regeneração? Isso não é mais pregado nos púlpitos. Já ouviu falar pela fé? Isso não se prega mais nos púlpitos. Já ouviu falar sobre arrependimento e fé? O que você entende sobre arrependimento e fé? E as pessoas então vão descrever a questão de arrependimento e fé de acordo com o que elas entendem, mas não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Há muito tempo que a igreja brasileira não persevera na doutrina dos apóstolos, e isso é fato. E como é fato, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra, que deseja a palavra, que tem fome e sede pela palavra. Os apóstolos eram homens, eram líderes, levantados
pelo Senhor para guiar o seu santo rebanho no primeiro século. Hoje há muita gente que está pastor, mas não é pastor. Muita gente que está até na função, mas que não foi chamado desde antes da fundação do mundo para ser pastor, para ser líder de igreja. E por não ser chamado, estão matando os rebanhos, estão matando a igreja. Dura realidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas existe uma segunda marca. Qual é a segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que chama atenção por aquilo que ela persevera. Em primeiro lugar, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, ela persevera também na comunhão. Essa questão de comunhão também tem sido ensinada de uma maneira totalmente errada na igreja brasileira. A igreja brasileira fala de comunhão, mas ela não vive comunhão. Não há comunhão na igreja brasileira. Comunhão vem do grego koinonia. E quando a gente fala sobre comunhão, a gente está dizendo que as pessoas estavam tão entrelaçadas entre si que as suas personalidades já não eram mais vistas, mas que Cristo era visto nelas, porque elas buscavam o tempo todo a glória de Cristo. Elas estavam tão envolvidas com o Evangelho, com tudo aquilo que ouviam, com aquilo que perseveravam na doutrina dos apóstolos, que elas buscavam a glorificação de Cristo, estavam todos envolvidos, todos unidos no desejo de glorificar a Cristo. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A sua segunda marca, uma igreja que persevera na comunhão. No Brasil hoje, no máximo que se ensina nas nossas igrejas é confraternização. Nada tem a ver com comunhão. O que eu quero dizer é que a gente pode ter confraternização num determinado ambiente sem ter comunhão. E a gente pode ter comunhão e a confraternização ser um dos desdobramentos da comunhão. O que eu quero dizer? Como a gente pode explicar isso? Imagine que você trabalha numa empresa e esta empresa deve ter 500 funcionários. No final do ano, o patrão então faz o seguinte, uma confraternização, churrasco, e ele diz, eu quero que todos estejam presentes lá. Você vai fazer uma observação, você vai para o churrasco, você vai estar entre as 500 pessoas que estão lá, as pessoas provavelmente vão levar suas famílias, se cada família tiver 4 pessoas, vão estar lá 2.000 pessoas. Mais ou menos. Mas você vai observar o seguinte, você tem afinidade com meia dúzia de pessoas no máximo, você não tem afinidade com todos os funcionários. Você está no mesmo lugar. Você está no mesmo ambiente de confraternização. Você está na mesma festa. Mas existem pessoas ali que nem o nome delas você sabe. Existem pessoas ali que a vida delas jamais te interessa. Existem pessoas ali, inclusive se vierem a morrer, você nem vai saber. Outra pessoa vai ser contratada e colocada no lugar daquele que morreu e você nem vai saber. A comunhão vivida pela igreja é algo totalmente diferente. Os crentes se conhecem. Eles têm prazer em estarem juntos. Eles têm alegria em estarem unidos. Eles sentem prazer em realmente estarem juntos de uma maneira que eles se sentem até tristes quando precisam se separar. O apóstolo Filipenses ele usa uma expressão bastante interessante, quando ele no início da carta vai falar sobre relacionamentos ali na igreja aos Filipenses, e ele vai realmente estar muito triste porque existe um problema lá na igreja de Filipe, um problema de comunhão, bastante parecido talvez com na maioria das igrejas brasileiras. Existem 2 mulheres na igreja de Filipe, elas estão brigando.
duas mulheres, Evódia e Sintique. E então, as pessoas que são amigas de um lado ficam de um lado, as pessoas que são amigas do outro ficam do outro. Então a igreja agora vai ser tomada de evodianos e sintiquianos. E Paulo então vai conclamar os crentes a refletirem sobre a comunhão que estão vivendo. Porque aquilo está atrapalhando a glória de Deus no meio deles. E ele vai falar para que eles venham refletir se eles há entranhados afetos e misericórdia. Entranhados afetos e misericórdias. No meio de vocês, flui da graça de Deus no meio de vocês, flui da sensibilidade do Senhor no meio de vocês, flui maturidade do Senhor no meio de vocês, de maneira que vocês derrubem muros e construam pontes da reconciliação, pontes que façam vocês caminhar de mãos dadas. O conceito de comunhão na igreja brasileira precisa ser refeito. Será que existe na igreja brasileira crentes que comem do pão, bebem do vinho, mas talvez estão dentro da igreja e não falem com outras pessoas? Será que dentro de uma mesma igreja existem pessoas que não se falem há 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos por causa de problemas que eles tiveram entre si? Mas comemos do pão e bebemos do vinho, dizendo que temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. A comunhão verdadeira, mostrada nas Sagradas Escrituras, vai nos revelar uma coisa. Guarde isso. Tome nota. Quando a gente fala sobre comunhão, é importante que nós saibamos de uma coisa. O caminho para Deus passa pelo próximo. Repita isso. O caminho para Deus passa pelo próximo. Significa dizer que se você olhar em torno da sua igreja e você tem a obrigação de viver em comunhão, porque você tem o coração quebrantado, isso se você é verdadeiramente convertido. Se tiver alguém lá que você não fala com ele e que você vive isso e você alimenta isso durante muito tempo, durante muitos anos, eu quero te dizer uma coisa. Se o caminho para Deus passa pelo próximo, eu quero dizer que Deus não está ouvindo nem sua oração, Deus não está aceitando seu culto, Deus não está aceitando sua oferta, Deus não está aceitando nada. É por isso que Jesus, certa feita, entre os seus discípulos, ele disse isso. Se ao trazeres a tua oferta, se tu te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e só depois traz a tua oferta. A Bíblia não tem contradições. A Bíblia nos leva a profundas reflexões. Mas vamos correr para o final. Terceiro lugar, uma terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, é uma igreja que chama atenção por aquilo que ela persevera. A igreja de Atos dos Apóstolos persevera na doutrina dos apóstolos, ela persevera na comunhão, mas ela também persevera no partir do pão. Ela persevera no partir do pão. E o que significa o partir do pão? Existem 2 aspectos aqui que a gente tem que fragmentá-los agora. Elementos de exposição teológica. Vamos lá. O partir do pão vai nos mostrar que os crentes que vivem em comunhão repartem tudo o que têm entre si. Tem o prazer de socorrer os outros nas suas dificuldades, nas suas necessidades. E ninguém consegue comer bem vendo com que o seu próximo ou seu irmão coma mal ou esteja mal. E quando a gente vai falar sobre o partir do pão, a gente tem que voltar na comunhão. Quantos crentes no Brasil hoje, pessoas dentro da igreja, e no primeiro século existiam pessoas que eram comerciantes, uma vida
um pouco melhor, que se convertiam ao evangelho, ao cristianismo, eles entendiam que com a pregação do evangelho que tocava seus corações, eles deviam repartir o que tinham com os mais necessitados. Na igreja brasileira, existem pessoas muito bem-sucedidas às vezes, pessoas que têm empresas, que têm indústrias, ou até que têm certa influência, que sabem que o seu próximo está desempregado, que sabem que existem pessoas que estão passando por muitas e muitas necessidades. E essas pessoas fazem o quê? Cruzam os braços e fazem o quê? Fazem de conta que nada está acontecendo. Há muito tempo, a igreja brasileira não persevera em absolutamente nada ou em quase nada. A única coisa que a igreja brasileira faz é cumprir com a rotina religiosa de ir e voltar sem nada ser e sem refletir sobre absolutamente nada. Isso é muito triste. Mas eu falei que o Partir do Pão, ele mostra duas realidades teológicas. A igreja persevera no Partir do Pão, no aspecto da assistência social, não é isso? Mas também existe o aspecto da manutenção dos sacramentos. A igreja, a essência da ceia do Senhor, na sua essência. Ela prega na sua essência. E o que significa pregar essa questão na sua essência? Os crentes precisam saber o que é a ceia. Para que serve a ceia? Por que foi instituída a ceia? Quando comemos do pão, bebemos do vinho indignamente. Não somos merecedores. Comemos do pão porque o Senhor foi Ele quem nos colocou, quem nos introduziu ao redor da mesa. Irmãos amados, há muito tempo que não há ensinamentos profundos dentro da Igreja de Cristo sobre a essência da ceia do Senhor. A ministração da ceia do Senhor deveria ser uma síntese do plano eterno da redenção, mas é somente um ritual. Inclusive, alguns pastores ministram a ceia numa velocidade grandiosa. Não há sentimento mais. Em alguns lugares, os pastores até ministram a ceia, e no momento em que a ceia está sendo distribuída, alguns até conversam como se nada estivesse acontecendo. O sentimento de temor e tremor já não existe mais. Não se persevera mais. Eu fico imaginando como deveria ser uma ceia ministrada pelos apóstolos no primeiro século aos cristãos, que já viviam no primeiro século como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Eu imagino eles ministrando a ceia e eles cantando: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós, pecadores, verteu. Sim, nesse sangue lavados e tendo puro o coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Eu imagino eles ministrando e as lágrimas correndo por entenderem o que estão fazendo, por entenderem o que estão cantando, por entenderem aquele momento. A igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que chama atenção por aquilo que ela persevera, e ela perseverava e muito nisso o tempo todo. Mas em quarto e último lugar, o que nós queremos falar sobre uma igreja, sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, é a igreja que persevera nas orações. E eu queria, com muita tristeza, fazer uma pontuação. Dentro da igreja brasileira,
Nós temos muitos cultos de libertação, não é isso? Nós temos muitas campanhas de cura e de libertação. Nós temos muitos cultos da vitória. Nós temos vários cultos temáticos que fazem com que até as pessoas ímpias venham correndo para dentro de alguns templos, achando que vão resolver todo o problema das suas vidas em questão de segundos. E aí que vai entrar de novo a questão de se pagar com o dinheiro da terra as bênçãos dos céus. Nós vemos muito fogo estranho, muito culto estranho, muita programação estranha, muita coisa estranha na igreja brasileira, mas nós não vemos na igreja brasileira reuniões de oração. Observe se as pessoas na igreja brasileira são motivadas à oração. Observemos isso. Não há grande motivação dos crentes em participarem e frequentarem os cultos de oração. Quando nós falamos que as pessoas não estão envolvidas nem com a palavra, nem com a oração, existe uma preocupação no meio disso tudo. Como essas pessoas podem ser crentes? Como essas pessoas podem ser crentes se elas não têm comunhão nenhuma com Deus? Isto deve mexer com a nossa mente. As reuniões de oração estão na UTI da vida de muitas das nossas igrejas e das nossas denominações. Observemos isso de maneira... Quase não há mais reuniões de oração. E aonde há, somente meia dúzia de pessoas estão frequentando. A maioria dos crentes ou não mais tem prazer de orar, ou não mais dão crédito à oração, ou estão muito ocupados para orarem. Uma coisa que me preocupa é que muita gente só lê a Bíblia na igreja. E eu fico pensando comigo, se muita gente não frequenta nem as reuniões, não ora na sua casa. E perseveravam nas orações. O tempo todo, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes estavam orando. Eles oravam na coletividade. Eles oravam em pequenos grupos. Eles oravam isoladamente, individualmente. Eles oravam nas praças. Eles oravam nos lares. Eles oravam aonde se reuniam. Eles oravam. E eles não faziam absolutamente nada sem orar. Eu queria mostrar, para a gente caminhar para o final, a realidade de um país, que se difere de muitos países hoje que professam o chamado protestantismo protestante de linha reformada. E eu quero mostrar para vocês o retrato da igreja na Coreia do Sul, principalmente a igreja presbiteriana na Coreia do Sul. A igreja da Coreia do Sul, a igreja presbiteriana na Coreia do Sul é a maior igreja evangélica do mundo. Uma igreja na Coreia, tida como uma igreja pequena, ela deve ter entre 3, 4, 5 mil pessoas. São igrejas tidas como igrejas pequenas na Coreia. Sabe qual é o diferencial da Coreia? É um país onde os cristãos são discipulados, são ensinados o tempo todo a terem uma vida de oração. Na Coreia, ninguém pode ser pastor se tiver uma vida inferior a 2 horas de oração por dia. Os pastores, eles saem de casa, vão para suas igrejas e lá eles entram nos seus gabinetes. E as igrejas, elas têm uma estrutura gigantesca, maravilhosa.
São igrejas que trabalham durante o dia todo. São igrejas que têm funcionários trabalhando o dia todo. E essas igrejas têm, obviamente, pessoas que trabalham no setor de secretaria. Se alguém chegar entre mais ou menos 7 e 9, 8 e 10 horas da manhã numa igreja na Coreia para falar com o pastor, o secretário ou a secretária da igreja assim, agora ele não pode falar com você porque ele está orando. Só depois que ele terminar o período de oração dele. Ligar para o pastor da igreja, o presidente, que o pastor vai dizer, que a secretária vai dizer, que o secretário vai dizer, o pastor está orando. Na Coreia do Sul, nós vemos algumas coisas espetaculares acontecendo. Há alguns anos atrás, mais ou menos na década de 90, um grupo de pastores presbiterianos foi para a Coreia do Sul para conhecer a Coreia do Sul. E lá chegando na Coreia do Sul, eles ficaram espantados com o que viram lá. Eles chegaram e ao descerem no aeroporto, na Coreia do Sul, eles foram impactados, porque na Coreia do Sul, quando alguém pisa na Coreia do Sul, você ganha de presente um Novo Testamento. Eles então já saíram dali olhando aquilo tudo. Quando eles começaram a andar na capital da Coreia do Sul, começaram a andar por Seul, eles começaram a ver outdoors com versículos bíblicos. E eles então foram abordados por pastores coreanos. E um pastor coreano que falava português disse para eles, eu vou levar vocês para o apartamento. E quando vocês chegarem lá, vocês vão descansar e amanhã eu vou buscar vocês para ir em uma das reuniões de oração em uma das nossas igrejas aqui. Um pastor presbiteriano logo pensou consigo mesmo, reunião de oração? Deve ser aquelas reuniões de oração como se tem lá no Brasil. Algo tranquilo, pastor e meia dúzia de pessoas. Deve ser algo bem rápido. E aquele pastor coreano olhou para os pastores presbiterianos e disse assim, qual é o melhor horário para vocês irem para a reunião de oração? E então os pastores presbiterianos começaram a pensar consigo mesmos. Melhor horário? Por que melhor horário? E ele disse, porque a partir da madrugada, todo o nosso país é mobilizado para a oração. Não sei como são os presbiterianos lá no Brasil. Eu não sei como são os assembleanos lá no Brasil. Como são os batistas lá no Brasil. Eu não sei como são as igrejas lá no Brasil. Mas aqui na Coreia, disciplinados e educados a buscarmos a Deus. E pela madrugada. No país de vocês, vocês levantam muito cedo para irem para os seus trabalhos. Aqui na Coreia, nós entendemos que cedo e a primeira pessoa que a gente precisa tratar com ela é o Deus Criador do céu. E aquele pastor coreano disse para os pastores brasileiros ali, ele disse assim, nós temos reuniões a partir das 2 da manhã. São sempre reuniões de 1 hora. Reuniões de 2 às 3, de 3 às 4, de 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8. A reunião de 8 horas é a última oração, o último período de oração, onde as pessoas depois vão trabalhar. Uma coisa que marcou aquele momento foi que os pastores presbiterianos disseram, bom, vamos ter uma experiência diferente? Vamos na primeira reunião de oração, nas 2 da manhã então. Vamos ver como isso acontece. Quando eles acordaram na madrugada, por volta de 1h15 da manhã, 1h30 da manhã, eles escutaram buzinas de carro e abriram a janela dos seus apartamentos e foram olhar para baixo. O centro de Seul, por volta de 1h30, 15 para as 2 da manhã, está como no Brasil, meio-dia. Engarrafamento, buzinas, pessoas andando para cima e para baixo, são os crentes indo para suas igrejas para orarem. E é assim durante toda a madrugada. Por isso que Deus tomou a Coreia em suas mãos. O povo dedica-se a uma comunhão estreitada com Deus. Eles chegaram no templo.
um templo para 5.000 pessoas, um grupo gigantesco de diáconos, um estacionamento gigantesco com muitos carros parados do lado de fora, e eles disseram: nossa, o que é isso? E aquele pastor coreano disse para ele: essa é uma das nossas igrejas pequenas aqui de Seul. Muitos dos prédios que vocês viram gigantescos são igrejas que comportam 15, 20.000, 25.000 pessoas, adorando a Deus em vários horários num domingo. Durante a semana nós temos cultos aqui 2 vezes. Temos cultos às 5 da tarde, temos cultos às 7:30 da noite e os templos estão lotados. De repente a porta do templo se abre e aquele número gigantesco de pessoas entra. As pessoas entram reverentemente, elas não entram à conversa. Elas entram, elas vão tomando assento. Irmãos, mais de 5.000 pessoas tomando lugares, tomando seus assentos com total reverência. Elas entram, elas abaixam suas cabeças, elas começam a orar. Lá na frente, um templo, um púlpito lindo. De repente, um tecladista, alguém entra e começa a tocar um fundo musical celestial. De repente, entra um grupo de pessoas. Isso 2 horas da manhã. E se começa um período de louvor e de adoração. Os pastores brasileiros estão olhando aquilo tudo. Eles começam a dizer que Deus é santo, 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 em coreano. E os brasileiros que não sabiam falar nada de coreano conseguiam entender o que estava sendo dito, pois a espiritualidade emanava de uma tal forma naquele lugar que as pessoas, 5.000 pessoas, cantavam aquele cântico aos prantos. Os pastores brasileiros também não aguentaram, começaram a chorar. Depois de um período de louvor e adoração, mais ou menos uns 10, 15 minutos, um pastor entrou e com o microfone disse: vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. E começou a pregar para aquele povo sobre a necessidade de oração, sobre a importância de oração, e porque aquelas 5.000 pessoas estavam naquela igreja, naquele horário da madrugada, para orarem, para falarem com Deus, e o quanto as suas vidas seriam mudadas, o quanto seus corações seriam quebrantados por causa daquilo. Ele traz um sermão rápido e breve, durante 20. Depois que ele acaba aquele sermão, ele diz: agora nós teremos um período de oração, que é o período final da nossa reunião. E ele não precisa dizer nada para as pessoas. Sabe o que começa a acontecer? Algumas pessoas começam a se voltar para a parede. O tecladista continua tocando aquela mesma canção que começaram a cantar antes, mas agora até as pessoas que estão cantando, elas estão colocando seus rostos no pó, a sua boca no pó. As pessoas começam a botar a boca no pó, outras começam a se ajoelhar, e uma coisa tremenda que acontece, elas começam 5.000 pessoas a orarem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e o som daquelas vozes é como se fosse o som de muitas águas. O ambiente possui uma espiritualidade que os pastores brasileiros jamais viram, jamais sentiram. Eles choram copiosamente. Eles não têm vontade de sair dali. E de repente, a música para e o pastor pega aquele microfone e diz assim: o nosso período de oração, nós precisamos sair pelas portas laterais. E aquele grupo de diáconos já havia aberto várias portas laterais para que as pessoas saíssem organizadamente. E os pastores presbiterianos notaram que enquanto as pessoas saíam pelas portas laterais e as portas da frente do templo eram abertas de novo, havia uma grande multidão lá fora esperando para entrar para o período da reunião das 3 horas da manhã.
Que experiência é esta? Dentre esses pastores brasileiros, existem alguns hoje que estavam nesta reunião. Você vai ver o reverendo Hernandes Dias Lopes falar sobre esta experiência. Ao escrever sobre isso em alguns dos seus livros, dentre eles Batismo com Fogo, O Derramamento do Espírito e alguns outros livros dele, ele cita essa experiência, ele estava lá, ele viu com seus olhos e quando ele voltou de lá, ele voltou com uma outra concepção de vida. E hoje ele é o que é para o nosso país, tem sido um dos grandes porta-vozes da palavra de Deus no nosso país, porque ele entende que antes de pregar a palavra, um pastor precisa dobrar os seus joelhos e passar bastante tempo orando em comunhão com Deus. As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo não é o barulho, não são as manifestações místicas, não são as invenções, não são as inovações, mas é aquilo que a Escritura diz. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos em primeiro lugar. É uma igreja que persevera no partir do pão. É uma igreja que persevera na comunhão. É uma igreja que persevera nas orações. Que possamos buscar sermos esta igreja. Que possamos olhar biblicamente e ver o retrato de igreja que Deus está nos ensinando pelas suas sagradas escrituras que precisamos ser. Que possamos refletir muito sobre a nossa vida como crentes no Brasil. Amados irmãos, que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção. O projeto Fome e Sede vai encerrando aqui nessa oportunidade, mas voltaremos de novo em outra situação, em outro momento, para trazer mais uma vez a palavra de Deus. Agradeço a todos vocês que ouviram, que participaram desse momento devocional, e agradeço a vocês que vão compartilhar essa mensagem, que vão falar sobre essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem outra vez. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós da sua graça, para que possamos ter a sensibilidade de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, de acordo com a sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz, amados. Forte abraço.